Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com um novo episódio do nosso podcast, do Pod Bênção. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para aquilo que Deus quer falar com você. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Você possa estar atento durante esses próximos minutos que nós vamos estar aqui juntos para falar daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nessa geração, no ambiente onde nós estamos inseridos. Já peço para que você se inscreva nesse canal, você compartilhe essa mensagem com um amigo, com o seu familiar, com alguém que esteja precisando de ouvir uma palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos aqui à palavra que eu quero trazer nessa noite. O texto principal que nós vamos ler está em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo de número 15, que diz o seguinte: porém, santificai-os ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. O tema da mensagem que eu quero trazer aqui para nós meditarmos nessa noite é Cristo, a nossa esperança. Muitas pessoas, há um texto em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, que elas vivem segundo o que Paulo está escrevendo aqui. Muitos nos dias de hoje, nos nossos dias atuais, a esperança deles em Cristo é apenas para as coisas dessa vida. São apenas para as coisas voltadas, relacionadas às coisas que são passageiras, as nossas necessidades, em outras palavras, melhor assim dizendo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o autor Paulo, ele escreve o seguinte: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em algumas traduções vai dizer, somos os mais infelizes, ou dignos de pena, enfim. Quando a nossa busca por Deus é pautada, é baseada apenas por nossas necessidades, Paulo ele está escrevendo aqui que, na verdade, nós não entendemos o propósito da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus, a palavra de Deus diz em João capítulo 3, no versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu aprendo com esse versículo? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para que eu pudesse ter a vida verdadeira, para que eu pudesse alcançar salvação através da minha fé declarada, vivida em Cristo Jesus. E muitas pessoas só buscam a Deus, só recorrem a Deus nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, como eu falei, apenas para as suas necessidades. Jesus, em João capítulo 15, no versículo 7, ele fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Há uma condição para que aquilo que eu peça a Deus possa ser realizado, colocado no início do versículo. Muitos, uma grande parte, às vezes, só fica com aquilo que Jesus fala no final do texto: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Porém, Jesus ele coloca uma condição no início desse texto que nós não podemos de forma alguma separá-lo. Nós não podemos de maneira alguma tirar de contexto essa frase: posso pedir, tudo o que eu pedir vai ser feito. Eu não posso usar só essa frase, esse argumento. Eu tenho que entender, para que tudo seja feito, eu preciso primeiro estar nele e as palavras dele permanecerem em mim, estar em mim. Daí sim eu pedirei o que eu quiser. Por que Jesus faz essa afirmação? Porque quem está em Cristo e tem guardado as suas palavras no seu coração, esse não vai orar. A sua oração não é baseada, pautada em necessidade, mas a oração daqueles que estão em Cristo e que vivem de acordo com a sua palavra, que guardaram a sua palavra no seu coração, a oração dessas pessoas
são baseadas em propósito. Então, há uma diferença entre você orar, colocar a sua oração pautada em uma necessidade e você orar a partir de um propósito. Então, a oração que é respondida não é aquela oração baseada em uma necessidade, mas uma oração voltada para o propósito de Deus. Nós vemos na morte do amigo de Jesus chamado Lázaro, que as suas irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus não estava ali na região, ele estava um pouco distante, a ponto de demorar alguns dias para chegar. E quando Jesus chega, a necessidade, qual foi o pedido delas? Olha, o mensageiro chega até Cristo e fala: seu amigo Lázaro está enfermo, né? Ou seja, em outras palavras, vem aqui e cura Lázaro. O clamor delas era a necessidade que elas tinham, que era de ver o seu irmão sarado, curado. Mas Jesus, sendo Deus, conhecendo e sabendo todas as coisas, ele sabia que havia um propósito naquela enfermidade de Lázaro. Tanto é que ele declara, você vai ver isso em João capítulo 11, ele vai declarar: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, Jesus, você que conhece a história, se você não conhece, passe a ter conhecimento, que Marta e Maria, quando Jesus chega, após já alguns dias, quando Jesus chega, elas vão clamar, né? A irmã vai chegar e clamar: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Daí Jesus fala para ela: olha, creia. Quando Jesus chega até a porta onde é ali o túmulo de Lázaro, à frente aquela caverna, aquele túmulo onde ele tinha sido sepultado, a Bíblia fala que ele faz uma oração a Deus. E depois dessa oração, Lázaro é ressuscitado. Então, nós precisamos entender que para as nossas orações sejam respondidas em Deus, nós não podemos orar de acordo com a nossa necessidade, mas segundo o propósito. Ao invés de você questionar a Deus, por que está acontecendo isso na minha vida hoje? Procure saber qual o propósito. Porque qual a diferença nessas duas colocações? Talvez eu tenha me expressado mal aqui agora, mas deixa eu enfatizar nisso. Ao invés de você talvez chegar para um ponto de murmuração contra Deus, mas por que Deus está permitindo essa enfermidade na minha vida? Ao invés disso, se questione, qual é o propósito dessa enfermidade? Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o propósito dele para aquela pessoa. Então, ainda que eu esteja passando por um momento de enfermidade, de dificuldade financeira, um problema familiar, ou qualquer área que seja, ao invés de eu questionar Deus por que o Senhor permitiu isso acontecer, a minha oração precisa: Senhor, qual é o propósito disso tudo que eu estou vivendo hoje? Porque eu entendo, se eu estou em Cristo e as suas palavras estão em mim, eu entendo que o Deus que eu sirvo é maior do que essa circunstância a qual eu estou passando. Eu entendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu entendo que essa situação adversa, ela irá contribuir para um propósito maior de Deus na minha vida. Então, voltando ao texto inicial que nós lemos de 1 Pedro capítulo 3, do verso 15, Pedro, ele fala conosco para nós estarmos preparados para podermos explicar, para nós podermos responder aos homens que nos pedir a razão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. A principal esperança, ainda que há diversas linhas teológicas, diversos meios de trazer a explicação das Sagradas Escrituras, há vários tipos de entendimentos teológicos, mas todos estão de acordo em um ponto, que é: Jesus Cristo morreu na cruz para nos oferecer salvação e ele irá voltar para buscar a sua igreja. A nossa vida aqui é passageira. Breve tempo nós iremos ser arrebatados.
nós iremos estar com ele, como ele diz João capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus continua falando com os seus discípulos: se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, porque ele fez uma promessa. Aí ele fala que esse lugar que está sendo preparado é para que, aonde ele estiver, nós estejamos também juntos com ele. Então, qual que é a razão da nossa esperança? Independente se você é um cristão da Casa da Bênção, como nós aqui desse projeto somos, não importa se você é da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, enfim, não importa qual a linha teológica que você acredita, mas todos nós cremos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e que todo aquele que nele crê está então enxertado na videira, e agora nós temos o direito de salvação, de um dia estarmos com ele no céu. É isso que nós precisamos entender, que precisa ser a nossa esperança. Quando a minha busca por Deus passa a ser pautada, baseada apenas pela minha necessidade, aí então eu começo a tirar os olhos de Jesus. E quando eu tiro os olhos de Jesus, eu deixo de viver o propósito de Deus para a minha vida, ou seja, a promessa que ele tinha para mim. Vamos pegar aqui agora, dentro disso que eu estou falando, o exemplo de Abraão. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Certa vez eu estava meditando na questão do chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, em Gênesis 12, Deus fala para Abraão que faria dele uma grande nação, pai de multidões. Deus não chamou Abraão para ser pai de Isaac. Isaac foi apenas o início de uma promessa, não foi o fim de uma promessa. Foi apenas o pontapé inicial. Farei de ti pai de multidões, farei de ti uma grande nação. E uma grande nação não é o marido, a mulher e um filho. Mas nós sabemos, né? Deus chama Abraão: olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia do mar. Consegue contá-las? Certamente que não. Assim farei a sua descendência. Então, quando Abraão ele recebe, ele tinha uma necessidade com ele. O Abraão já velho, a sua esposa também já avançada em idade, para agravar ainda mais o problema, estéril. Quando Deus faz essa declaração para Abraão, Abraão fala: Senhor, mas eu não tenho nenhum herdeiro. O herdeiro que eu tenho é um dos meus servos. Eu não tenho filhos. Abraão estava falando ali para Deus. E Deus falou: fica tranquilo, eu farei de ti uma grande nação. A necessidade de Abraão que ele tinha era o seu filho. E quando ele recebe Isaac, a Bíblia fala que Deus precisou chamar Abraão de novo, colocar Abraão à prova. Por quê? Porque o coração de Abraão, a gente tem esse entendimento em Gênesis capítulo 22, o coração de Abraão não estava mais em Deus. Agora, o coração de Abraão pertencia a Isaac. Não que Abraão tinha virado as costas para Deus, mas Isaac agora era quem tomava o lugar principal no coração de Abraão. Ou seja, ele passou a olhar mais pela sua necessidade, que foi atendida, do que para o propósito que Deus tinha para fazer através da vida dele. Dito isso, Deus então chama Abraão, e a Bíblia fala em Gênesis 22 que Deus pôs Abraão à prova, falando e vindo a Abraão e falando: Abraão, me dê o seu filho Isaac como holocausto, sacrifica seu filho. Daí então Abraão se lembra do propósito, Abraão se lembra de quando foi chamado lá no Gênesis 12. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, enfim, farei de ti uma grande nação. Daí então, prontamente Abraão pega seu filho na manhã seguinte, alguns servos, um animal, fogo, lenha, cutelo, e parte em direção ao lugar que Deus havia revelado a ele. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa vida com Deus não seja baseada, pautada apenas em momentos ali que nós estamos passando por algum tipo de necessidade. Quando você vai trazer alguém para a igreja, você tem que apresentar Cristo para aquela pessoa. Claro que
muitas pessoas, no seu primeiro encontro com Jesus ou com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus para a vida delas, virão através de um momento a qual elas estão passando por uma necessidade e precisam que essas necessidades sejam sanadas, sejam resolvidas. Não há problema algum. Mas, para mim e para você que já está há um tempo na caminhada com Cristo, para essa pessoa que já foi alcançada pela necessidade, mas que já está aí alguns dias, alguns meses, alguns anos na caminhada com Cristo, a necessidade não pode ser o que nos move na oração, o que nos move a viver uma vida com Deus. A necessidade não pode ser o combustível que vai nos levar a falar com o Pai. Pelo contrário, o propósito precisa ser aquilo que nos mantém na oração, na comunhão, no relacionamento com Deus. Aquilo que mantém firme a nossa esperança na volta de Jesus precisa ser o propósito e não a necessidade. Se nós pautarmos a nossa vida de busca com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa esperança em Deus nessa vida, apenas por aquilo que Ele pode fazer agora, nós somos miseráveis, nós somos infelizes. Como não sou eu, pastor Alisson, que estou dizendo, mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E o apóstolo Paulo não tirou ele disso mesmo. A Bíblia fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21. Fala também em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu só conferir aqui para não falar nenhuma bobeira. Mas 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, vão falar que as Escrituras não são de particular interpretação, não são de revelação humana, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, não é coisa do homem. Quando Paulo fala, olha, se a sua esperança em Cristo, em Deus, em Jesus, está apenas para as coisas dessa vida, vocês são infelizes, vocês são miseráveis. Não é coisa dele, não é coisa da carne, mas é algo que o próprio Deus o revelou e o direcionou para escrever aquela igreja naquele tempo e que hoje se aplica para as nossas vidas. Quando Mateus capítulo 4, versículo 4 e Lucas capítulo 4, versículo 4 diz que de toda palavra que sai da boca de Deus nós precisamos viver, quer dizer então que eu e você precisamos examinar de Gênesis a Apocalipse aquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco. Eu não quero entrar aqui em conceitos de essa passagem é para o povo judeu. É claro que a gente tem alguns pontos que não vão se aplicar literalmente para nós hoje, porque Deus falava a uma nação específica. Mas, naquele exemplo, naquela menção a qual Deus está falando com o povo de Israel, algum exemplo ali nós podemos aplicar na nossa vida. Amém? Eu não quero entrar nesse mérito, estou falando aqui sobre a nossa esperança. Cristo, a nossa esperança, é o título dessa mensagem, é o título dessa palavra que eu trouxe para a nossa meditação. Lucas capítulo 22, como eu falei, 24, Lucas capítulo 24. Como eu disse aqui, a nossa esperança é uma morada celestial. Eu e você precisamos estar prontos para, a qualquer momento, explicar a razão da nossa fé para qualquer pessoa que nos perguntar a respeito dela. Por que que você serve a Jesus? Qual a razão de você permanecer em Cristo Jesus? Não é porque Ele me curou de uma enfermidade, não é porque Ele mudou a minha vida financeira, Ele abençoou a minha família. Não é por isso. Isso talvez seja a porta de entrada. Mas não foi por isso não é isso que me fez permanecer. Não foi isso que me fez estar aqui e continuar andando com Ele. O que me faz estar neste lugar, na vontade de Deus, na presença dEle, no centro da vontade dEle, a esperança que eu tenho, a fé que eu tenho, é que Ele morreu na cruz, ressuscitou e está preparando um lugar para mim do lado de Deus.
A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, de um livro que tem lá no céu, que é o livro dos salvos, o livro da vida. É o livro onde se encontra o nome de todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e que agora, como 1 Pedro 3,15, antes santificai o Senhor, o seu coração. Lá nesse livro está escrito o nome dessas pessoas que têm santificado ao Senhor, que têm buscado consagrar a sua vida ao Senhor dia após dia. Então a minha esperança é essa, e eu preciso estar pronto para responder, eu preciso estar pronto para responder essa esperança. A minha esperança é Cristo, é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja, é uma morada com Ele lá no céu, no lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá enfermidade, não haverá morte. Então a minha esperança é essa. Pastor, e como é que eu faço para poder me preparar para responder a razão da minha fé? Primeira coisa, Pedro já coloca nesse versículo inicial que nós lemos, 1 Pedro 3,15. Porém, santificai ao Senhor. O primeiro passo é você santificar ao Senhor. Como é que eu me santifico ao Senhor? Como é que eu vou viver uma vida de santidade no meio de uma geração de tantas oportunidades para que eu possa negociar minha fé, numa geração onde eu tenho tanta oportunidade de pecar, onde eu tenho tantas oportunidades de ir na contramão da palavra? Como que eu permaneço, pastor, firmado em Cristo, não pecando contra Jesus, contra aquilo que Ele tem falado, o propósito que Ele tem revelado para a minha vida? Só antes de entrarmos em Lucas capítulo 24, vamos começar aqui na questão da santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, como é que eu faço para viver em santidade? Para que eu esteja pronto para falar a respeito da minha esperança, primeiro ponto, eu preciso me santificar, viver uma vida de santidade. E Hebreus capítulo 12 aqui nos ensina como é que eu vivo essa vida de santidade, olhando para Jesus. No versículo 1, o autor ele começa descrevendo que nós estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunha, testemunhas daquilo que nós temos visto mover de Deus. Pessoas, homens, mulheres que passam as mesmas dificuldades, que são tentados da mesma forma, mas que permanecem em Cristo. E o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Que corrida é essa? A corrida da fé. Olhando para Jesus. Então, todo esse capítulo 12 aqui vai falar até do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos aqui que eu acredito ser Paulo, não vamos entrar aqui também em questões teológicas, mas eu acredito ser Paulo, o autor aos Hebreus, essa carta que é aos Hebreus, ele vai falar a respeito de santificação. Tanto é no versículo 14, ele fala que sem santidade nenhum homem pode ver o Senhor. Mas no versículo 2 ele nos ensina a permanecer em santidade. Como que eu faço para me santificar, pastor Alisson? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho dito aqui esses dias algo que Deus falou no meu coração, que eu tenho guardado comigo e tenho procurado colocar e aplicar em prática na minha vida, que é: não direcione os seus olhos para aquilo que o Senhor, para aquilo que não está de acordo com aquilo que Deus derramou e declarou no seu coração. Não direcione os seus olhos na direção que o seu coração não está apontado, porque a palavra que Deus falou comigo está guardada em meu coração. Deus fala aos nossos corações. Então não coloque os olhos naquilo que não está de acordo com o que está no seu coração.
que os seus olhos estejam em Cristo, porque quando você está olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, os seus olhos estão alinhados com a palavra que veio dele. Então eu recebi uma palavra de Deus, eu aguardo em meu coração e os meus olhos permanecem focados nele, que é o autor e consumador da minha fé. Então é assim que eu permaneço em santidade. É assim que eu caminho em santidade. É guardando a palavra dele no meu coração e olhando para ele. Eu não olho para as oportunidades, eu não olho para as necessidades, eu não olho para o que eu quero no momento, eu não olho para aquilo que me satisfaz. Eu olho para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém? Diga um amém aí na sua casa. Mas agora, beleza, o primeiro ponto, como que eu faço para mim chegar ao nível, ao ponto de poder explicar para as pessoas a razão da minha esperança? Primeiro ponto, você vai viver uma vida de santidade. Santifica. Como que eu vou santificar? Como que eu vou santificar, pastor? É olhando para Cristo. Não olhe para aquilo que está à sua volta, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agora, eu quero entrar aqui em algo que eu diria que não cabe a mim. A primeira parte, sim, eu escolho viver em santidade. Não é Deus que me força e vem, me pega, me amarra e, sabe, me santifica. Não, eu escolho ir para este lugar. Eu escolho olhar para Jesus. Eu escolho manter os meus olhos firmados nele e o meu coração blindado naquilo que ele falou comigo. Então, esse segundo ponto aqui já não tem mais a ver comigo, com a minha capacidade de escolha. Pelo contrário, tem a ver com a minha capacidade de renúncia em aceitar aquilo que ele tem para fazer na minha vida. Primeiro eu escolho olhar para Cristo, abandonar e renunciar ao pecado. E agora esse segundo ponto é sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer na minha vida, que é a capacitação. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, profetizado pelo apóstolo, pelo profeta Joel capítulo 2, a gente vê esse derramar, esse revestimento de poder no livro de Atos. Mas para que eu seja cheio do Espírito Santo, para que eu chegue em Atos 1:8, que Jesus fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E Atos capítulo 2, que fala que línguas como de fogo pousou sobre eles e cada um começou a falar em outra língua que não era a sua. Para eu chegar nesse lugar, aonde eu sou revestido de poder, primeiro eu preciso entender Lucas capítulo 24, versículo 49. Primeiro ponto, santificar. O segundo ponto, para que eu possa ter a capacidade de responder à razão da minha esperança. O segundo ponto é, ouça a direção de Deus e viva na direção de Deus. Tem muitas pessoas, gente, que só chega a Deus, que só oram a Deus, que só busca a Deus por suas necessidades, geralmente são pessoas que não ouvem a voz de Deus. Só falam, Deus eu preciso disso, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, Deus é assim que eu quero, Deus é nessa hora, Deus daqui tanto tempo. São pessoas que dificilmente vão ouvir a voz de Deus, porque elas não param para ouvir. Elas só querem falar, elas só querem pedir em prol das suas necessidades. Mas uma pessoa que ela quer aprender a responder à razão da sua esperança a outras pessoas, primeiro ela vai se santificar. E o segundo ponto, aprenda a ouvir a direção de Deus e a viver nessa direção. E aqui é o que eu falei, não cabe mais a mim, mas aquilo que o Espírito do Senhor vai fazer na minha vida. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo.
Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas aqui é uma condição. Se você obedecer o que eu vou falar na sequência. Mas, porém, prestem atenção. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, segundo ponto, ouça a direção de Deus e caminhe nessa direção. A Bíblia fala agora, sim, em Atos, capítulo 1, os versículos... Vamos só lembrar aqui. Olha aqui, ó. Atos capítulo 1, no versículo 12, diz: Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada de um dia de Shabat. E entrando eles, subiram à sala superior, onde encontraram ali alguns discípulos. Para a gente ganhar tempo aqui, vamos para o verso 14. E todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. E a gente vê aí no versículo 15, que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e disse, estavam cerca ali de 120 o número de homens reunidos. E Pedro então começa ali a declarar algumas palavras. Lucas capítulo 24, versículo 49, Deus dá uma direção, os discípulos acatam essa direção, eles vão para Jerusalém, e em Jerusalém eles aguardam a descida do Espírito Santo. E lá o Senhor, antes de eles caminharem ali, Jesus fala com eles, vocês vão receber poder. Ali Jesus está afirmando aquilo que ele já havia ensinado antes. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. Em Atos 2, nós vemos Pedro pregando ali 3.000 almas, aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E esse é o segundo ponto para aqueles que querem viver uma vida, aqueles que querem aprender, estarem preparados para responder à razão da vossa esperança. Então, o primeiro ponto tem a ver comigo, sobre eu olhar para Jesus, eu querer santificar. Porque tem gente que fala, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer as minhas vontades. Olha, se você quiser, você consegue, porque o primeiro passo é você querer. O primeiro passo é você tirar o olho daquilo que vai te levar para o pecado. O que Jesus fala a respeito das tentações? Fuja das tentações, fuja da aparência do mal, Ou aquilo que você precisa resistir é o diabo. O pecado, as tentações, você tem que fugir disso. Então, você tem que querer. O primeiro ponto é sobre aquilo que eu posso fazer. Eu tenho que querer tirar os meus olhos daquilo que me afasta de Jesus e buscar a santidade, olhando para Ele, guardando a palavra no meu coração. O segundo ponto é sobre aquilo que Ele vai falar comigo e eu permanecer naquilo. E aí, então, eu receberei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai agir na nossa vida de duas maneiras. A salvação, a graça de Deus, ela se manifesta de duas formas. Tito capítulo 2 vai falar que, primeiro, a graça de Deus, ela se manifesta em nossas vidas, salvadora, nos tirando do pecado ali, nos purificando, aquele que quer, como eu falei, e depois nos capacitando para nós não voltarmos mais àquelas práticas erradas, não voltarmos mais às práticas passadas, às práticas anteriores, às práticas de pecado. Então, para que eu esteja pronto para responder à razão da esperança que há em mim, eu preciso me santificar, eu preciso ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, colocá-la em prática, e eu preciso me encher do Espírito Santo todos os dias. Porque se eu não tiver uma fé, irmãos, no mínimo, pautada nesses três pilares, eu vou estar apenas iludindo e enganando as pessoas à minha volta, prometendo um Deus mordomo que atende desejos e pedidos carnais nessa terra, mas que não salva, que não vai levar para a salvação. Então, a nossa esperança em Cristo nos faz amar as pessoas, mas amar com a verdade, ensinando que é necessário uma vida de renúncia e uma vida de propósito. Deus
Eu uso muito isso. Deus, ele não é gênio da lâmpada mágica que está pronto para atender o seu desejo. Deus, ele não atende necessidade. Deus atende propósito. Deus não atende pedidos. Deus atende propósito. Tanto é Tiago capítulo 4, versículo 3, o autor diz, Tiago, ele fala, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Vocês pedem apenas para gastar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. Fazendo dessa forma, Tiago nos compara, nos equipara a pessoas mundanas, a pessoas carnais, a pessoas, como ele dá continuidade, os loucos, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ele fala no versículo 4, Tiago capítulo 4. Então, se você age dessa forma, se você é um cristão que só ora, as suas orações são pautadas, baseadas nas suas necessidades, pare hoje. Ore de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Queira amadurecer na fé, ser um cristão maduro. Saia do raso. Deus tem muito mais para a nossa vida do que apenas nos fazer ter uma boa casa, uma boa família. Deus tem muito mais para nós. Há um lugar que está sendo preparado para nós, que o seu coração não esteja nas coisas dessa vida, que o seu coração não esteja naquilo que é passageiro, mas seu coração esteja na esperança, que a sua esperança esteja naquilo que Cristo nos prometeu, que é uma morada celestial. Então, Cristo é a nossa esperança, e a nossa esperança de salvação. Não importa se eu estou vivendo um dia, se tudo está saindo de acordo com a minha vontade, conforme eu planejei, ou se está tudo de cabeça para baixo. A minha esperança permanece em Cristo, a minha fé permanece nele, e nele eu terei vitória. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Nós vemos isso lá nas cartas de João, 1 João, capítulo 4, versículo 5. Perdão, eu sempre troco os versículos do capítulo. 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é nele que eu vou ser vencedor. É a minha fé no Senhor. Como é que eu vou vencer o mundo? É vivendo uma fé verdadeira. Não uma fé baseada naquilo que Deus pode fazer nessa vida, mas naquilo que Ele já fez. O maior milagre nas nossas vidas, irmãos, não é aquilo que ainda vai acontecer, é o que já aconteceu. O maior milagre para um paralítico não é ele voltar a andar. O maior milagre para quem é surdo não é voltar a ouvir. O maior milagre na vida de uma pessoa que está com o casamento destruído não é a restauração do casamento. O maior milagre na vida do ser humano se chama Jesus Cristo. Deus assumiu a forma humana, nascer de uma mulher, morrer na cruz para perdão de pecados de toda a humanidade, para pagar o preço ali pela humanidade, preço de sangue na cruz, e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o maior milagre que nós podemos experimentar, que é aceitar aquilo que Jesus fez para nós. O maior milagre na vida de um homem, de uma mulher, se chama salvação. É aquilo que já foi feito na cruz por nós. Então, não é o que vai acontecer agora. Paulo, ele fala, olha, eu sei muito bem o que é ter necessidade, eu sei muito bem o que é ter em abundância e sei também passar por escassez. Porém, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, nós vemos Paulo trazendo esse entendimento para nós. Então, não é sobre aquilo que Deus pode fazer por nós, é sobre aquilo que Ele já fez. E nós precisamos estar prontos para responder a respeito dessa esperança. Quantos não têm mais desejo e vontade de crescer em Deus? Quantos não têm mais o desejo de se aprofundar nas Sagradas Escrituras? Não têm o desejo de buscar em Deus crescimento para suas vidas? Paulo, ele repreende os coríntios, olha, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Ele está falando ali, gente, para uma igreja.
para um povo que dizia ser cristãos, mas que eles estavam ali brigando com picuinhas para saber, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo falou, olha, eu não posso nem falar, trazer um alimento mais sólido aqui para vocês, porque vocês estão nessa ainda, são bebês espiritual. E essas pessoas, né, que agem dessa forma, demonstram imaturidade e buscam a Deus apenas para as coisas dessa vida. São infelizes, são miseráveis. Nós precisamos buscar conhecer Jesus todos os dias, para que quando alguém vir perguntar a razão da nossa esperança, eu não vou liberar para essas pessoas algo raso. Jesus te ama. Qual é a razão da sua esperança? Por que você está lá confiando que Jesus vai voltar? É porque ele me curou. É porque eu me sinto bem lá na igreja. Não. A razão da minha esperança, eu preciso estar pronto, revestido de poder, para poder falar a respeito da minha esperança em Cristo Jesus. Porque é muito raso você falar apenas para o perdido, Jesus te ama. Você tem que mostrar para ele, você precisa conhecer. E o caminho que vai levar você até lá é santidade, uma vida segundo, baseada ao propósito de Deus revelado para a sua vida. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Aí eu vou estar pronto para falar a razão da minha esperança, que é Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa noite. Espero que você tenha entendido, né? Estou falando aqui essa noite, o momento que nós estamos nessa live aqui, mas não importa qual horário que você vai assistir depois. Espero que Deus tenha falado com você em nome de Jesus. Fico muito feliz pela sua audiência. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nome de Jesus, nos ajude a alcançar mais pessoas e eu creio que alguém vai ser edificado com essa palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus e até o próximo episódio, se Deus quiser.